Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, com sua família nessa manhã, ao longo desse dia também. A reflexão que eu trago para nós essa manhã encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 4 ao 8 e depois do versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E o verso 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Palavra do Senhor. Eu começo com uma pergunta para nós essa manhã de forma de reflexão. O que nós sentimos quando, em algum momento, um determinado momento, nós nos encontramos diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida? Qual é o primeiro sentimento que tende a vir sobre os nossos corações? Talvez seja o mesmo sentimento que o povo de Israel sentiu e que o verso 24 desse texto coloca de uma forma bem clara para nós. No verso 24 diz que todos os homens de Israel temeram, ou seja, medo. Um homem só, Golias. E aqui no verso 4, diz que esse homem tinha de altura 6 côvados. Um côvado, como medida no Antigo Testamento, era mais ou menos, equivalia mais ou menos a 44,4 centímetros. Ou seja, se a gente fizer a conta, a altura de Golias daria ali quase 3 metros de altura. Não era um cara pequeno. Assim como Golias não era um cara pequeno, talvez na sua vida e também na minha, nós possamos enfrentar dificuldades que aos nossos olhos parecem intransponíveis. De repente, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não conheço a sua realidade, como às vezes até digo, eu sei da minha. Às vezes estamos diante de certas dificuldades que nós olhamos para ela e enxergamos essas dificuldades como verdadeiros Golias na nossa vida, impossíveis de serem vencidos. E aí, quando a gente passa a ler, a entender essa passagem de Samuel, quando o exército de Israel está acampado no vale de Socó, de um lado e do outro lado, os inimigos número 1 de Israel, que eram os filisteus, e não havia guerra naquele momento, um exército estava estudando o outro naquele momento, até que um homem de Gate, chamado Golias, um guerreiro, um campeão dos filisteus, vem então e afronta o povo de Deus. Não dá para falar tudo porque o texto é grande e o nosso tempo também é curto. Mas a palavra nos diz que daquele grande exército, do povo de Deus, levanta-se um pequeno homem, um pastor de ovelhas, que vai então encarar o gigante. E no início aqui do texto que nós lemos, dá para entender e dá para perceber que Golias estava totalmente parafernália, de armadura, de armamento. Muitas das vezes as dificuldades se colocam assim diante de nós, com armaduras, com lanças, com espada, e nós quando olhamos para a força das nossas mãos, nós não conseguimos enxergar nada. Mas a fé daquele pequeno homem de Deus chamado Davi,
o fez o enxergar uma possibilidade diante daquilo que era improvável aos olhos dos homens, a vitória diante do medo de um povo. E a palavra nos diz que Davi coloca por chão a dificuldade com uma única pedrada. E eu gostaria de entender essa pedra de Davi lançada contra Golias naquela tarde como se fosse a nossa fé. A palavra de Deus nos diz, e Jesus deixa isso muito bem claro, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo poderá ser feito a nosso favor. A palavra de Deus nos garante isso. E Davi entendeu essa visão, mesmo anterior ao tempo de Jesus. De uma forma espiritual, Davi entendeu essa visão. E ele falou com Saul e falou diante de todo o povo, espera aí, esse homem é um incircuncioso. Quem é ele para afrontar o povo de Deus? No Antigo Testamento, a circuncisão representava pacto, representava aliança. E no coração de Davi, naquele momento, Davi poderia estar pensando e dizendo o seguinte, espera aí, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com o Senhor. Esse homem pode ser um campeão, esse homem pode ser um guerreiro, mas eu tenho o Deus da guerra comigo. E foi com esse pensamento que Davi conseguiu derrubar Golias. Não apenas com esse pensamento, mas com um pensamento de fé, que é o mesmo pensamento que nós devemos ter nos dias de hoje. Mais uma vez eu repito, eu não conheço a sua história, eu não conheço qual é a dificuldade que você está passando hoje, mas quando a sua dificuldade se colocar diante de você, não olhe, não foque a dificuldade, porque todas as vezes em que nós focamos a dificuldade, estamos fadados ao fracasso. Mas todas as vezes que a sua dificuldade se levantar diante de você como Golias, olhe para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Semana passada eu falei sobre isso. Os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor, que é o Senhor da guerra, que é o Senhor que dá o socorro bem presente no dia da angústia, que é o Senhor que é o seu escudo e que é o meu escudo. Com essa história, só para finalizar, com essa história de Davi, eu aprendo uma das lições para ser um vencedor na vida, queridos. É ter coragem diante das adversidades. Davi foi o homem que foi, o homem segundo o coração de Deus, como a palavra também nos diz, apesar de ser um homem com todos os seus defeitos como ele tinha. Mas ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha coragem. Coragem não pela sua força humana, porque pela nossa força humana nós não podemos nada. Mas ele tinha coragem mediante a fé, porque ele era um homem que temia a Deus. E todo homem e mulher que teme a Deus, não há dificuldade que se coloque de pé diante dele ou dela, e ela tem que cair no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.